Pois bem, hoje é um dia em que se fala sobre racismo, consciência negra e tudo isso, é importante a gente falar sobre isso, a igreja precisa falar sobre isso e hoje nós vamos abordar justamente essa questão, né? Racismo, preconceito, vamos bater um papo bem legal aqui, não é, pastor Denner, sobre esse assunto. E já que a igreja precisa falar sobre isso, vamos utilizar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para conversar, introduzir esse nosso papo aqui sobre racismo. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, não é? A ideia do preconceito. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, nos dias de hoje, podemos dizer, na vossa igreja, algum homem com anéis de ouro nos dedos e trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso. Andrajoso é alguém maltrapilho, esfarrapado, com a roupa rasgada, né? E tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disser de tu, aquele que tem o traje de luxo, né? Tu assenta-te aqui em lugar de honra. E disseste ao pobre, aquele que está todo rasgado, maltrapilho, tu fica ali, em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Humilhando a pessoa, né? Obviamente. Não fizestes distinção, ou não usastes de preconceito entre vós mesmos? E ele diz mais, vocês se tornastes juízes, não é por conta desse preconceito formado dentro do seu coração. E o texto segue falando sobre esse assunto. É uma ideia que Tiago traz para a igreja para mostrar que todos são iguais, tanto rico quanto pobre, que não há diferença entre eles dentro do reino de Deus. É importante a gente abordar sobre isso, porque também podemos dizer e afirmar, se Deus é pai, ele é pai de branco, pai de negro, pai de pobre, pai de rico. Se Deus se torna, né, melhor dizendo, para aqueles que se convertem, porque como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que Jesus veio para o que era seus e os seus não receberam. Os seus aqui eram os judeus, e os judeus não o receberam, pelo menos boa parte dos judeus não na época. Mas a todos aquele, quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, nos tornamos filhos de Deus. E aí não há distinção, obviamente, entre aqueles que são ricos, aqueles que são pobres, aqueles que são negros, aqueles que são brancos, aqueles que são amarelos, não interessa. Recebeu a Deus, recebeu a Jesus, esse torna-se filho de Deus. E Tiago, ele tem isso muito consolidado em sua mente, pastor Denner, quando ele traz à tona essa questão do preconceito, né, de algo dentro do coração do próprio indivíduo. Dizendo, olha, você está fazendo, se vocês fizerem isso, tratar o rico de uma forma, o pobre de uma outra forma, então vocês já estão estabelecendo um preconceito, é uma distinção, uma separação entre você e ele. A ideia aqui, pastor Denner e todos os nossos inscritos aí do nosso canal, está dizendo o seguinte: você se acha mais importante do que aquele que chegou ali. Essa é a ideia. Então, se eu tenho algum tipo de preconceito, um preconceito, ou seja, um conceito formado sobre alguém, através da cor da sua pele, através da própria condição intelectual da pessoa, se eu tenho um conceito formado, um preconceito, um conceito formado, dentro dessa questão do versículo 4, principalmente, que Tiago fala a respeito de distinção, ele está dizendo aqui na sequência do versículo que, olha, então você está se considerando melhor, mais importante do que o outro. Então você faz uma separação. Primeiro, em relação ao pobre, você está dizendo o seguinte: eu sou mais importante do que você. Eu tenho um valor maior do que você. Você não é nada. Em relação ao rico, ele está dizendo: o rico é mais importante do que eu, porque tem dinheiro. É alguém rico. Então eu vou tratar no sinal de bajulação o rico em detrimento do pobre. Tiago está dizendo que esse tipo de coisa não pode existir dentro
da igreja, dentro desse conceito religioso, onde se forma o caráter das pessoas. Deus entende, pastor Denner, que já há um amor excessivo de nós, né? Ou seja, eu já me amo o suficiente, e o mandamento é: ame ao seu próximo como você já ama a si mesmo. Essa é a ideia. Então Tiago constrói esse argumento nos ensinando, nos instruindo a respeito de preconceito, a respeito de distinção e por aí vai. Então, pastor, a gente fala muito da questão do preconceito, né? E também a ideia do racismo. Eu tenho um artigo aqui que eu achei muito legal, que eu queria compartilhar com vocês. Aí, se depois eu lembrar, vou pedir pro pessoal que cuida de toda a parte da gravação, né? Colocar lá também para vocês acompanharem. E aqui que ele está dizendo aqui é o seguinte, né? O que é o racismo? Então, o racismo é uma ideia ou crença de que existem raças superiores às outras. Né? E isso que a gente está tentando discutir hoje e se baseando naquilo que a Bíblia diz. Então, tem o racismo. É quando a pessoa acha que a raça dela ou ela é superior à outra, né? Determinando por que ela se sente melhor ou maior. Por exemplo, o preconceito é esse pré-julgamento que uma pessoa, sem base na realidade ou no conhecimento, então ela se baseia nisso, nesse estereótipo, né? Não tem razão concreta para isso, né? Mas ela cria esse conceito, né? Que gera o quê? A intolerância, gera o sentimento de ódio e essa superioridade, né? Deixa eu dar duas informações. Uma da ONU, né? Quando eles falam a respeito da educação, ciência e cultura, e diz o seguinte: todos os seres humanos pertencem à mesma espécie e descendem de uma origem comum. Nascem iguais em dignidade e em direitos. Então todos fazem parte integrante da humanidade. Por que eu estou lendo isso daqui? Porque é importante a gente pensar a respeito dessa questão, como eu já li antes, né? O que é o racismo. Aí a Constituição Federal, a ONU diz que todo mundo é igual, todos os seres humanos pertencem à mesma espécie e descendem de uma origem comum. O que a nossa Constituição Federal fala? Ela declara o seguinte: todos também são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso aí é o artigo da lei, né, 9.459. Então declara o quê? Que o preconceito racial, ele é um crime. Voltando agora na questão bíblica, né, porque já que a ONU fala todos nós somos seres humanos pertencentes à mesma espécie, ela bate exatamente o que a Bíblia diz. Então a Bíblia diz o seguinte, que é apenas uma raça de pessoas, né? Eu estou lendo isso no artigo. Então, no início, Deus criou primeiro o homem, o Adão, né? Em seguida criou a mulher, a primeira mulher, Eva. E ambos foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. E todos os seres humanos têm a sua origem nessas duas pessoas, Adão e Eva. São os nossos pais originais, né? Isso está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 20, né? Tempos depois, houve o dilúvio, Noé e sua esposa junto com seus filhos foram embora, Sem, Cão e Jafé. Passou o dilúvio, saíram da arca e a partir deles a terra foi povoada novamente. Então, isso, a Bíblia ensina que todos nós somos descendentes dos filhos de Adão e Eva e depois dos filhos de Noé. Então não há uma distinção, vamos dizer assim, não há uma criação de raças incomuns, né? Então essa questão, quando a gente começa a discutir sobre a lei, a gente começa a criar preconceitos, a questão racial, a gente esquece que todos nós viemos só de um grupo de pessoas. Lá no início, quando Deus criou, Deus não criou uma terceira raça, uma quarta raça, uma quinta raça. Nós, seres humanos, que criamos isso, demos essa ideia dessa construção de raça, né? Então, dentro de todo esse conceito aí, podemos até dizer, de certa forma, científico, né? Isso vai ornando, vai concordando com tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito da composição humana, da raça humana, da vida humana, sim, de onde foi gerado, a partir de quê. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Claro que aí a gente corta, e cheio de aspas isso aí, né? Imagem e semelhança de Deus com muitas aspas, né? Sim. Porque o homem perdeu uma qualidade que é pertencente a Deus, que é a perfeição. O homem, ele é pecador, o homem, depois do pecado de Adão e Eva,
que eles pecaram deliberadamente, desobedeceram a Deus, eles caíram, se separaram de Deus, foram expulsos da presença de Deus, entrou o pecado no mundo e com o pecado todo tipo de distorções que são características de nós seres humanos hoje. O tempo se passou, milênios se passaram e olha nós aqui, né, mais uma vez, disputando com outro ser humano o mesmo espaço. O pecado trouxe para nós uma série de problemas. Uma série de problemas. Um dos problemas, entre muitos problemas, foi justamente a questão do preconceito. E o preconceito, eu quero dizer que nada mais é, dentro de uma avaliação, né, desse campo do preconceito, o preconceito é quando eu me considero superior ao outro. A outra pessoa. Então, se eu me considero uma pessoa mais bonita, eu vou excluir os mais feios dentro do entendimento, né, de beleza que eu tenho, né, digamos assim, e eu vou excluir o mais feio, dizendo, olha, você é feio, eu sou bonito. Eu não vou andar com ele, não quero papo com ele. Na verdade, ele serve, aquele que eu considere mais feio, ele serve para mostrar para mim mesmo e para todos que eu sou mais bonito, ou seja, eu tenho um valor maior, eu sou mais importante. Isso é uma característica do pecado. Então, pastor, mas não é que não há uma discordância no que o senhor está falando, mas eu entendo o seguinte: a igreja, ela tem uma grande responsabilidade da instrução, né? Quando a gente fala sobre tudo isso, o que a Bíblia diz, né, o conceito humano, né? Mas a gente acaba criticando, e a gente critica até com embasamento da verdade. Por exemplo, o senhor falou assim, eu sou bonito, mas aí eu vou desqualificar, eu vou excluir os mais feios. Por exemplo, eu não consigo ver nenhum comercial na televisão aberta, um comercial, por exemplo, com pessoas, vamos dizer assim, não aquela beleza estereotipada. Né? O padrão pré-estabelecido. Exatamente. Como é que é um comercial de cerveja? Sempre homens musculosos, né? Barriga de tanquinho, malhado, mulheres também. E aí, perceba isso. Num comercial de cerveja, quando aparece um gordinho, é o cara que é o engraçadinho. É aquele que todo mundo vai fazer uma piada. Tinha um carinha gordinho, não sei se ele até morreu, que fazia propaganda de uma marca de cerveja que começa com a letra K. Ah, tá. Eu não sei como é que ele tá hoje, né? Mas ele fez, então, era engraçado. Ele não falava nada, ele era o que fazia o povo rir. Então, mas isso já é um preconceito total, concebido aonde? Ali na mídia, onde enche o coração das pessoas, a cabeça das pessoas, das crianças. Porque criança vê isso. E vai criando um padrão. Exatamente. Né? De acordo o idealizador de padrões aí, né? Exatamente. Tem um pessoal aí que acha que são a palavra final, né? No que se refere a beleza, padrão, a beleza e tudo exatamente, isso. Você pega uma bonequinha Barbie. Pastor, então. Minhas filhas têm boneca Barbie. Né? Ela pega uma bonequinha Barbie, é magrinha, bonitinha, né? É tudo no seu devido lugar, os dedinhos são compridos, cabelo bonito, e vai mostrando, de certa forma, para os nossos filhos que o padrão de beleza é aquele ali. E tudo que se vende é em torno disso. Agora, está linkado a questão do preconceito ou a formação de determinados conceitos, ao meu ver, né, obviamente, com o problema da queda. Sim. O pecado, quando entra no ser humano, ele sai deturpando tudo, ele vai desconstruindo os valores, ele vai fazendo com que este homem, esta mulher, adquira novos valores. E esses valores, com essa infiltração, né, essa enxurrada da necessidade pelo pecado, vai afastando alguns e se posicionando como o diferente, né, como o melhor, como o mais importante. Tem uma frase, duas aliás, né, que a gente entende melhor isso até, né? Por exemplo, tem um ativista político, vou falar a frase dele, você que conhece, pensa aí, daqui a pouco eu falo o nome dele. Ele diz duas frases interessantes. A primeira talvez a gente não vai lembrar, mas a segunda, quando eu falar o início dela, todo mundo já vai, já sei quem é. Então, a dignidade do ser humano não está na cor da sua pele, mas no seu caráter. Olha só o que ele disse. A dignidade do ser humano não está na cor da sua pele, mas está onde? Lá no seu caráter.
E tem uma segunda frase que ele disse várias, né? Mas a segunda frase interessante que ele diz a respeito disso é o seguinte, né? Você já vai saber quem é, porque a hora que eu falo, já sei. Eu tenho um sonho, né? De que meus filhos amanhã sejam julgados pela sua dignidade, né? Do seu caráter e não pela cor da sua pele. Então Martin Luther King falou as duas frases, né? Isso lá em 1963, né? Em meados dessa época, né? Então ali a segregação, lógico, né? A segregação da questão do negro nos Estados Unidos sempre foi muito forte, né? E quando a gente fala que no Brasil, no Brasil não, é maquiado, senão não é tão assim forte. Aqui também é, pastor. É dentro dos estabelecimentos, né? De você vai no mercado, você vai numa loja, você vai em alguns lugares que parece que determinados trabalhos são apenas para determinadas pessoas. Na igreja, né? Talvez não seja tão óbvio assim, mas a igreja também, né? Tem muita gente que tem esse pensamento, né, de criar o quê? O preconceito, né, ou ter esse estereótipo, né? Para aparecer, vamos supor, vamos fazer um comercial da igreja no YouTube. Não, pega aquela moça porque ela é o estereótipo da Barbie. Por que não pode ser outra? Então a gente cria isso daí, né? A gente não olha nem para a dignidade, nem para quem é a pessoa, para nada aquilo que ela represente, porque a gente vai olhar para aquilo, ou cor da pele dela, ou aquilo que ela mostra ser, né, pela beleza ou outras coisas assim, né? Parece que, na verdade, até dentro do contexto eclesiástico, dentro do contexto religioso, parece que a gente já meio que absorveu, né, o padrão de qualidade pré-estabelecido por várias pessoas aí, da mídia, influenciadores e por aí vai. Isso. Né? Agora, isso dentro da igreja tem que quebrar. O fato de estar servindo a Deus, de viver para Deus, isso já é razão mais do que suficiente para quebrar todo o relacionamento, inclusive as crenças e os valores que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, não é? Para fazer algum tipo de afirmação. Excluir pessoas. E quando eu falo na questão do preconceito, claro que a gente sempre, quando fala no preconceito, na maioria das pessoas vai entrar aquela ideia de que, olha, é o preconceito do negro, do branco em relação ao negro. Então vamos excluir o negro e tudo mais. Eu já sofri esse tipo de preconceito. É óbvio que eu já sofri, eu sou negro. Né? No meu registro, lá, cor parda. Eu sei lá o que é isso. O que é ser pardo, né? Eu sou negro, eu me considero uma pessoa de cor negra, né? Alguns vão dizer hoje é a cor preta, né? Raça negra. Mas como que é raça se não existe raça branca? Eu sou ser humano, imagem e semelhança de Deus. Ponto. Isso não muda. Mas eu já sofri preconceito pela cor da minha pele, né? Já sofri preconceito com vários primos. Eu tenho uns primos lá na Bahia quando eu morava lá. Nasci na Bahia, sou baiano de origem, um beijão aí pra Bahia. Se esse vídeo chegar aos meus conterrâneos da Bahia, beijão para todos vocês. Chega sim. Vai chegar, né? Tem chegado, graças a Deus. Eu tinha uns primos loirinhos, cara. Você acredita que um negrão que nem eu, primo loiro, loirinho, olhos verdes, sabe como é que carinhosamente eles me chamavam? Urubu. Era Urubu, era esse meu apelido, lá vem Urubu e tal. E quando eles queriam me irritar, e me irritavam, eles me chamavam de Urubu. Todos eles apanhavam de mim, tá? Naquela época lá. E depois, quando eu aprendi a brigar, aí eles pararam mais. Mas aí já era tarde, já tinham se machucado bastante, né? Isso vai revoltando a gente num período. E depois a gente não leva isso muito a sério, porque hoje se alguém me chamar de negrão, eu falo, e aí, branco? E aí... Normal. Eu tenho um nosso irmão aqui da igreja, o G, eu chamo ele de negão, o cara é alemão. Aí branco. Eu chamo ele de negão. É brincadeira. Também existe essa coisa, né? Sim. De muita gente levar isso. Existe o preconceito, não estou dizendo que não exista. Eu mesmo já sofri alguns, já sofri em loja, já sofri quando recebi baculejo da polícia. Sabe o que é baculejo, pastor Daniel? Agora eu sei, porque o senhor já me ensinou. Já te ensinei lá no passado, né? Que a gente tem aqui um dialeto baiano, né? Baculejo é quando nós somos enquadrados pela polícia, né? E eu, desde muito novo, desde 18 anos, uns 19 anos, eu tenho carro. Hoje isso é comum, né? Mas naquela época, você ter um carro parecia que era ou era bandido, né? Ou
jogador de futebol, não era uma coisa nem outra. Trabalhava pra caramba, comprei um carrinho bom. Então, de vez em quando, tinha abordagem. Não sou contra a abordagem, viu? Não, entendi. Deixa isso bem claro, não sou contra a abordagem. Eu acho que a polícia tem que fazer o papel dela mesmo. E se desconfiou do branco, do preto, do quem quer que seja, tem que parar mesmo e fazer abordagem. Eu sou a favor disso. Eu sou a favor da polícia e da ação dela. Mas a ideia ali era que havia um preconceito. Então eu sofri vários preconceitos, inclusive, e também não é vergonha nenhuma falar, preconceito dentro da igreja. Algumas pessoas me disseram, quando eu estava no seminário, né, lá atrás, de que jamais eu seria pastor daquela igreja, porque aquela igreja, a qual eu estava fazendo o seminário, era uma igreja em que predominantemente os seus pastores anteriores tinham sido brancos. Então eu era meio que excluído. Isso era um problema para mim? Não. Eu sei quem sou em Deus. Então, se alguém tecer algum tipo de preconceito contra a minha pessoa, a única coisa que eu vou fazer é dizer coitado de você, cara. Entende? Você é um pobre coitado. Então, agora, tem algumas pessoas, né, pastor Denner, que se sentem muito mal com isso, e processam, e não sei o quê. Eu não estou dizendo também que a gente não deva corrigir, né, erros e excessos. Mas também há muito mimimi aí nessa história também, que talvez a gente consiga conversar um pouco sobre isso. Então, mas eu acho que isso foi de uma maneira bem construída, né, pelo diabo, né, desde a época da escravidão, né? Porque quem que os donos das fazendas, né, o que compravam, né, dá-se o nome de escravos, né? E não só porque era negro, mas hoje tem o camarada que é escravo, né? Tem muito lugar aqui no Brasil. Não muito tempo atrás, teve pessoas que estavam trabalhando em fazenda em ritmo de escravidão, né? Sim. O cara comprava, tava trabalhando lá, ele precisava comer, então a comida que ele pagava, por exemplo, hoje você paga no restaurante R$10 um prato, o cara cobrava 50. Uma barra de sabão para o cara tomar banho, R$20 uma barra de sabão. Então o cara ficava devendo mais dinheiro do que ele ganhava, né, desse local. Então foi considerado escravidão isso daí, né? Mas na época do escravo, quem que eles escolhiam, por exemplo, para tomar conta dos próprios escravos? Os negros, né? Eram pessoas da própria nação, da própria... Na verdade, na história diz que os próprios negros na África tinham navios negreiros em que eles mesmos arrebanhavam lá, sequestravam, né, seus irmãos de cor, colocavam em navios negreiros e espalhavam pela Europa, inclusive até aqui o Brasil. Mas pode continuar. Não, pastor, porque isso aí já é uma tentativa de criar esse tipo de sentimento, né, no coração do próprio... Das pessoas, né? E criar essa ideia, vamos criar uma raça, né? E aí, quando você cria essa ideia de raça, você tem que criar, teoricamente, leis para proteger, né? Ou tirar direitos dessa própria raça. Hoje nós temos muitas leis, né? Por exemplo, eu já falei aqui, mas vou repetir, né? Eu não concordo, por exemplo, com essa lei, né? Qualquer tipo de agressão é errada. Mas aquela lei da mulher lá, como chama? Maria da Penha? Maria da Penha, eu acho errado. Por que eu acho errado? Porque nenhum tipo de agressão é correto. Eu não vou criar uma lei nova para defender a mulher. Porque todos são iguais perante a lei. Se ela foi agredida, ela tem todo o direito de chegar na delegacia, sendo mulher ou não, podia ter sido uma mulher, ou podia ter sido um homem sido agredido. Foi agredido pela minha mulher. Cheguei em casa e deu uma panelada na minha cabeça, ué. E foi agredido. Né? E tem que ter uma lei de agressão, não exclusivo para a mulher. Porque quando eu crio uma lei exclusiva para determinada pessoa, né? Vamos dar um nome, determinada raça, determinada cor, aí eu estou dando para essa pessoa mais direito do que a lei engloba todo mundo. Então, agora temos, por exemplo, cota. Eu acho isso que é a coisa mais racista do mundo. É como se a pessoa que é de uma determinada cor, ela não tem condição de disputar com aqueles que não têm a mesma cor. É a mesma coisa. Eu tô tirando da pessoa a condição dela estudar, de se preparar, de ir para uma faculdade que é muito concorrida aqui em São Paulo, que é a USP, e ela concorrer com um camarada que estudou em colégio particular e etc. E ela conseguir passar pelos méritos dela, não pela cota. Parece-me que, no caso da cota, é um atestado
de mediocridade, né? Exatamente. Ou seja, o negro é incapaz de chegar lá. Isso não é verdade. Exatamente. O negro é capaz de chegar lá. Né? E como qualquer outra pessoa, Sim. negro, branco, o que o Brasil precisava trabalhar era essa questão da educação para que mais pessoas, nos lugares mais longínquos e nos lugares mais difíceis, né? Com dificuldade, como por exemplo dentro das comunidades, das vilas, etc., as pessoas terem acesso à cultura e ao estudo. Precisa fortalecer a base, né? Para que mais e mais pessoas tenham oportunidade de estudos e tudo mais. Pastor Dena, talvez tenha uma história que o senhor não saiba, mas eu parei de estudar, eu era muito novo, muito jovem, né? E depois eu tive que trabalhar e tudo isso, e parei de estudar, não estudei mais, tinha que trabalhar, né? Especialmente quando eu vim da Bahia para São Paulo. Mas chegando aqui em São Paulo, e só depois da minha conversão foi que eu decidi voltar a estudar. Eu tinha parado na 5ª série. Eu voltei a estudar, estudei, concluí o ensino médio, na verdade o ensino fundamental, depois o ensino médio, né? Uhum. Hoje em dia chama de ensino médio ainda, né? Eu acho uma confusão isso daí. Mas tem o fundamental e tem o médio. Depois do ensino médio, eu já... Lembra, eu abri a minha mente para os estudos lendo a Bíblia. Ah, que legal. Lendo a Bíblia, eu entendi que eu precisava de uma condição melhor de entender e até mesmo ensinar. Então eu fui para onde? Para a escola, voltei para a escola. Continuei trabalhando, obviamente, só que me dediquei mais, fui estudar à noite. É uma questão de dedicação, você sente a necessidade por algo e você corre atrás, né? Então alguém que veio para São Paulo muito cedo, com todas as dificuldades possíveis, teve que morar na casa de parente, recebeu alguns preconceitos em relação a isso também, e aí a coisa foi fluindo. Depois da conversão, a mente abre, então você começa a estudar a Bíblia e tem necessidade de poder ensinar. Ensino médio, ensino fundamental, ensino médio. Depois disso, eu fui fazer faculdade de teologia, 4 anos de faculdade de teologia. Concluí, fiz pós-graduação em teologia, depois eu fiz mestrado e doutorado. Então, o segredo qual que é? Estudar, tem que pagar um preço, tem que dormir menos, tem que se dedicar. Durante muito tempo da minha vida, eu dormia 4 horas por noite, às vezes 3 horas, e às vezes não dormia, porque precisava entregar trabalhos e tudo mais. Mas houve essa dedicação e a formação. Qualquer pessoa pode, branco, negro, né? Pobre, não importa. É uma questão de você se conscientizar. No meu caso, eu me conscientizei a partir das coisas de Deus e fui estudar. Então hoje eu tenho uma boa formação, não porque eu fiquei em casa reclamando da vida, que a vida não me deu muitas oportunidades, que meu pai não me ensinou, que minha mãe não teve condições, que ninguém pagou uma escola particular para mim, e que isso, que... Não, que eu tinha que trabalhar. Ué, você tem tudo isso, e 90% da população brasileira passa por tudo isso, com dificuldades de todo tipo, mas o que diferencia é quando você se dedica, quando você fala, eu quero conquistar isso, e aí não importa a cor da sua pele. Todos nós temos oportunidade de crescimento, cada um na sua área. Eu escolhi a área da teologia? Foi. Mas há muitos que escolheram medicina, outros escolheram direito, outros escolheram engenharia, enfim. Professores de universidade, quem disse que um aluno, um garoto negro ou branco, porque eu não quero fazer essa separação aqui, negro, branco, pobre, sem oportunidade, não pode se dedicar muito aos estudos e se tornar um grande professor de uma mega universidade no Brasil, até no exterior. Quantas pessoas a gente consegue que a gente conhece, que chegaram lá, né, com todas as dificuldades da vida. Então, gente, existe o preconceito. Na minha opinião, esse preconceito tem que ser combatido, e não é só preconceito de branco para com negro, tem preconceito de negro para branco, de rico para pobre, de pobre para rico, preconceito de mulher para mulher, de homem para homem. Tem todo tipo de preconceito, e todo tipo de preconceito tem que ser combatido, porque todos nós, segundo a Bíblia, somos imagem e semelhança de Deus. Se eu não amo o meu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus, eu não posso amar a Deus. Eu não amo o meu irmão a quem vejo, como posso amar a Deus a quem não vejo? O preconceito cai diante da palavra de Deus. Pastor Denner.
Então, deixa eu dar uma informação também que vocês já devem conhecer, né, o pessoal de casa, não sei se já sabe, né? Então, o Dia da Consciência Negra, né, que é o dia de hoje que nós estamos, né, abordando essa questão hoje. Abordando essa questão. Então, a ocasião, né, da Consciência Negra, ela é dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira, né? Por isso que a gente tem todas essas brigas, essas coisas todas, né, cotas e assim vai. Então, a data escolhida é por coincidir com o dia atribuído à morte do líder zumbi dos Palmares, né, que morreu em 1695, né, que foi um dos maiores líderes negros do Brasil, que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista. Então, o Dia da Consciência Negra é considerado importante no reconhecimento dos descendentes africanos e da construção da sociedade brasileira. Beleza, né? Então, é mais uma questão também por causa do grande líder, né? Que é o Zumbi dos Palmares. O que a história fala do Zumbi, né? Que o Zumbi foi um grande líder, né, do Quilombo Palmares, né? Considerado herói da resistência escravagista, né? Mas presta atenção aqui, é interessante até esse comentário que eu vou fazer aqui, ó, porque o líder revolucionário, né, esquerdista, o argentino Che Guevara, ele disse algo... Não entra nessa seara aí. Não entra. Mas o que ele diz é o seguinte, mas presta atenção, que ele entendia bastante de história, né? Então, e também da estratégia militar, ele declarou que Zumbi foi um líder revolucionário, movido por grandes sentimentos de amor, e que o Quilombo dos Palmares era um paraíso de igualdade e de justiça social. Então, os livros do MEC falam isso, o IBGE, as suas pesquisas também falam a mesma coisa. Os dadozinhos aí, né? Sim, mas o que acontece é o seguinte, deixa eu dar uma informação, se você discordar, você pode deixar aí no comentário do vídeo, você pode também dar o like ou dislike, né? Like ou dislike, fazer um comentário e corrigir a gente aqui, caso a gente passe uma informação. Então, eu vou dar uma informação que você pode... É de domínio público, tá na internet. Eu não inventei isso daí. Nesses livros, convenientemente, não consta que Zumbi do Palmares, né, o dos Palmares, era um dos maiores senhores escravistas, né, do seu tempo. O que ele fazia? Ele enviava grupos para atacar as fazendas próximas, mas ele não estava movido por um sentimento de amor, né? Quero libertar os meus irmãos. Ou com a intenção de libertar os irmãos, os negros. Por que ele fazia isso? Ele fazia isso para aumentar o número dos seus escravos. Então, aqueles que tentavam fugir desse paraíso que o Che Guevara falava, né, do quilombola, dos Palmares, eles eram perseguidos, eles eram torturados e eram mortos. Por quem? Pelo Zumbi dos Palmares. Mais um pouquinho aqui, já acaba essa parte aqui. Sobre a liderança dele. Zumbi dos Palmares não lutou pela abolição da escravatura. Ele não queria que acabasse a escravatura, e sim pelos seus próprios interesses. Então, com essa intenção, ele mantinha um regime tirânico. Era um soberano autocrático e que exigia tratamento de rei, né? E que chegou à liderança dos Palmares. O que ele fez para ser o líder lá? Ele assassinou o primeiro rei dos Palmares, que era o Ganza Zumba, que era o próprio sobrinho dele. Não, de quem ele era sobrinho. Desculpa. De quem ele era sobrinho. Então, tem uma história, digamos, dentro da história. Tem isso. Aquilo que nos é apresentado aí nas universidades, nas faculdades, nos livros, né, principais, todos eles contaminados com essa questão aí não só do socialismo, mas as pessoas tentando apresentar sempre um conceito de alguém que era alguém bom. Nessa história toda, para a gente até fechar um pouquinho sobre essa questão do negro e adentrar um pouco mais na questão do preconceito de modo geral, sim. Pastor Denner, que já é um outro segmento, mas que também é preconceito, eu englobo tudo na mesma... Eu particularmente, coloco tudo dentro do mesmo balaio. Preconceito é preconceito. Acabou. Né? Uma pessoa que tem preconceito pelo homossexual, pela pessoa, o ser humano que tem uma opção sexual diferente, essa pessoa ela não pode estar inserida na sociedade, ela tem dificuldade, ela precisa mudar, ela precisa se acertar na vida. Se você tem alguém que tem um preconceito, ou seja, não quer ficar perto, se acha superior a alguém que é negro, alguém que é pobre, enfim, essa pessoa ela precisa de ser tratada. É isso que eu penso. Então, para mim, preconceito ela tem um campo muito vasto, não está apenas relacionado à questão negro ou ao branco, né? Para mim é bem geral. Mas só para a gente fechar essa questão, Pastor Denner,
essa questão se a gente considerar alguém realmente que fez algo, né, de benefício no período da escravatura no Brasil, a gente vai lembrar da princesa Isabel. Sim. Né, que era uma branca que, de fato, fez uma lei, né? Na verdade, ela assinou um decreto que liberou os escravos. Pelo menos demorou um tempo depois para poder isso acontecer de fato, mas pelo menos ela tomou e deu essa atitude, né? Os negros, muitos deles estavam envolvidos com a própria escravatura, né? Sempre houve corrupção, sempre houve pessoas que se aproveitavam da venda do ser humano. Hoje, tem escravos que não necessariamente são negros. No Brasil, por exemplo, a gente já fomos informados diversas vezes de bolivianos sendo escravizados dentro de lugares extremamente pequenos, costurando praticamente o dia inteiro, a noite inteira, 24 horas por dia. Para uma marca famosa aí, né, pastor? De uma marca famosa que a gente não vai falar aqui todo mundo já sabe, né? Mas todo mundo já sabe. Que eles estavam lá, trabalhando. Isso não é escravidão? É lógico que é. Né? Quando você usa o trabalho de alguém, né, obrigando essa pessoa a trabalhar da forma que trabalha, né? Que no caso os nossos irmãos bolivianos, tem um irmão amigo boliviano, né? E são pessoas queridas. Como assim? Isso pode ser o boliviano, os africanos, os alemães, não importa quem. Liberdade é algo que você não pode tirar das pessoas, de maneira alguma, em momento algum. Mais alguma coisa sobre esse assunto? Só para a gente ampliar um pouco mais. Então, o que tem acontecido, não só a questão dessa ideia do preconceito, né? Tem dividido as pessoas, né? Tem criado, acho que, vários grupos que lutam hoje, até mesmo de uma maneira bem feroz, né? Por causa dessa questão. Por exemplo, nos Estados Unidos tem o Black Lives Matter, né? Que desde a época da morte daquele rapaz lá, o George Floyd, né? Acho que é esse o nome dele. Sim. Que foi considerado quase um herói, né? Não, depois da morte, né? Em primeiro lugar, eu não concordo, né, com nenhum tipo de morte, né? Ele foi realmente morto pela polícia, né? Teve, é óbvio, uma parte... Foi agredido e tudo mais, mas ele não era nenhum santinho, né? Como a mídia prega. É um camarada que tinha passado já por vários... foi preso, né? Não era um cara, um santinho, né? Mesmo que ele não fosse, não é que estou dizendo que o trabalhador é mais importante, né? Mas o que estou dizendo é que... Não justifica. Não justifica, mas né? também não se deve endeusar ou, né, colocar aquela pessoa num patamar diferente também, né? Não, exatamente. E depois eles... A morte não justifica, é isso que eu quero dizer. Então, eles criaram essa ideia do Black Lives Matter e eu vi muito crente aderindo a essa ideia, né? Vidas negras importam? Lógico que importa. Claro que importa. Não importa somente as vidas negras, né? Se vamos colocar assim, então, essas pessoas. Então, e os amarelos, né? Os vermelhos, né? Os índios, né? E vamos colocar os brancos, não importam, né? Ou aqueles que ainda não têm definição de raça, vamos dizer. Eles não importam também? Claro que importa. Só que lá foi criado... A própria frase é preconceituosa. Sim, lógico que é, né? Como se só uma vida importasse. Se colocasse, sei lá, vidas importam, é isso aí, tudo bem. Toda vida importa. Toda vida importa. Toda vida importa. Mas eles criaram isso como, né, uma guerra, né? E dentro dessa guerra, óbvio que se aproveitou, por exemplo, essa confusão nos Estados Unidos para... Né, vou falar de política, não. Eu só estou dizendo que é a realidade, né? Então, dentro dessa guerra, dessa narrativa, os caras destruíram muitos lugares. Destruíram mesmo. E mataram negros. Mataram. A polícia não podia... Policiais negros até, né? A polícia não podia chegar perto, destruíram lojas, invadiram, botaram o terror lá. E, inclusive, esses camaradas aí, há provas, isso aí é também de domínio público, só você procurar na internet, quem que sustenta o grupo, né? A líder, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, pastor, aqui, ó, rapidinho. Eu peguei essa informação no site do Terça Livre. Então, o Partido Comunista Chinês financia a líder do Black Lives Matter, né? Então, de acordo com o site dele, Signal, Alicia Guarza, que é essa pessoa, cofundadora e líder do movimento Black Lives Matter, ela pode ter relação com o Partido Comunista Chinês,
Então, o ato de vandalismo em vários estados americanos tem ficado marcado por promover uma onda de violência. Tá bom, começou lá com a morte do rapaz? Concordo, tá errado. Mas onde se cobra isso na justiça? Eles não cobraram isso na justiça. Eles montaram praticamente um exército, destruíram várias cidades e levaram medo, né, como está dizendo aqui, aos cidadãos norte-americanos. Mas o que acontece? Havia muita grana, tanto pela Fundação Soros, quanto pelo Partido Comunista Chinês. Ou seja, a China estava criando esse impacto de guerra dentro dos Estados Unidos. Exatamente, conseguiram quase que com isso, né, ainda está em luta lá para saber quem ganhou, se foi o Biden ou o Trump, né? Para poder eles... há outras notícias que comprovam que eles estavam juntos, os democratas, nas eleições, apoiando os democratas. Há uma série de denúncias em todos os sentidos, né? Olha, muita grana rolando aí, né, pastor? Muita grana rolando, muita disputa, disputa por espaço, né, por poder. E, obviamente, a maioria desses grupos tornam-se massa de manobra para várias pessoas, para vários grupos de interesse. Então, a gente tem que tomar cuidado muito quando assume uma postura, uma posição. Não, eu estou naquele grupo porque é um grupo segregado, eu estou nesse grupo aqui porque é um grupo das minorias e tudo mais. E começam a criarem leis. Daqui a pouco, de tanto criar lei, você acaba criando um grupo de uma casta especial, bem superior, mais favorecida, né? Superior do que todo. Todos nós somos iguais perante a lei. Ponto e acabou. Se eu agredir uma mulher, né, isso tem consequências sobre a minha vida e vice-versa. Ou uma pessoa com uma opção sexual diferente e por aí vai. O que a gente precisa é expressar o amor para com o próximo. Ponto e acabou. E se submeter caso falhemos às leis existentes. É isso que eu falo. Eu sou contra também a questão da cota racial. Isso declaradamente. Para mim não tem que ter isso, né? Eu tenho condições de estudar, me preparar e, de acordo com o meu preparo, minha dedicação, meu estudo, conquistar o meu espaço, seja na universidade pública, no concurso público e assim por diante. Todos somos iguais. O que o governo precisa fazer é dar oportunidade de ensino na base, na ponta, onde as pessoas não têm mesmo, onde não tem creche, onde não tem lazer, onde não tem escolas, onde os professores são pessimamente pagos, né? Recebem de uma maneira absurda a forma, quer dizer, a profissão mais importante, falando a nível de Brasil, a profissão mais importante é a do ensinador. Na minha opinião, a profissão mais importante é do professor. É do professor. Eu não lembro o nome da minha primeira namorada. Eu não lembro o nome do meu primeiro amigo. Eu não me lembro o dia, a primeira vez que eu fui na praia, olha que eu morava numa ilha, na Bahia. Eu não me lembro de um monte de coisa, mas eu lembro o nome da minha primeira professora, Carmosina. Uma bênção. Lembro o nome dela, alguém que me ensinou, que me alfabetizou. Entende? Mesmo anos depois, eu tendo que parar de estudar para trabalhar, para comer, quando eu vim para São Paulo, eu lembro o nome da minha professora. Isso já passaram 45 anos, gente. Eu lembro o nome dela. Entende isso? Então, a profissão mais importante é do professor. É que deveria ser mais valorizada, a do professor. Porque se não houvesse professor, não haveria médico, engenheiros, não haveria pastor. Sim. Não haveria. A mais valorizada é do professor. Então, o que os políticos deveriam fazer, esses homens e mulheres, né, deveriam investir pesado na base, desde lá da tenridade, desde o berçário, bons professores, capacitação de professores, para que a gente mude essa cultura do preconceito, aí sim, né, racial e todos os outros tipos de preconceitos. Pastor Denner e amigo de casa, você sabia também, pastor Denner, que há preconceitos religiosos? O que eu quero dizer é no seguinte razão. Por exemplo, se eu tenho uma boa formação acadêmica no campo da teologia, é possível, se eu não tiver a graça de Deus sobre a minha vida, me considerar mais importante do que aquele outro que não tem.
Você sabia que também existe esse tipo de preconceito dentro das comunidades religiosas, que precisa acabar com isso, em que algumas pessoas se consideram mais espirituais do que as outras? Algumas pessoas se consideram mais boca de Deus, né, em detrimento das outras. Ou seja, eu tenho a palavra de Deus aqui, eu que ensino ali, você só aprende através de mim. Certa vez eu vi um líder religioso, famoso aí da mídia, famoso aí na televisão, programa aberto de televisão e tal, alguém que é extremamente conhecido. Uma vez eu vi, muito tempo isso já, mas eu sei que a postura dele é sempre essa, que de vez em quando a gente encontra algumas coisas na internet. Interessante, ele falando para alguém que estava lá, falando algumas coisas, embaixo, ele em cima, o cara embaixo, e ele falou assim, ó, cala a boca, porque aqui Deus fala comigo, não fala com você. Olha a arrogância do indivíduo, né? Esse é um tipo de preconceito. Deus fala através de mim. Deus só fala através de mim. Você tem que ficar quieto. Eu sou mais espiritual aqui. Eu conheço mais, eu sei mais, eu tenho um relacionamento melhor com Deus. 1 Coríntios, no capítulo 11, lembra? A gente leu Tiago, capítulo 2, Paulo falando para a gente tomar cuidado, na verdade, tomar cuidado não, eliminar da nossa vida a questão do preconceito entre o rico e o pobre. Aqui no capítulo 11, a partir do versículo 17, Paulo também fala a respeito disso, considerando que, na verdade, que algumas pessoas se consideravam mais espirituais do que as outras, né? E era exatamente esse tipo de problemas que nós encontramos na igreja de Corinto. Na verdade, o capítulo 10, também capítulo 11 já no final. E Paulo vai dizer aqui no versículo 17 do capítulo 11 que eu falei, nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. E depois ele vai dizer que o que estava piorando a vida dos coríntios era justamente a divisão que tinha. Alguns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Cefas, né, no caso Pedro, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cristo. Há uma divisão aqui. Mas no contexto geral de 1 Coríntios, nesses capítulos dos quais eu citei, há uma divisão e um preconceito em relação aos pobres também, porque alguns se alimentavam, tinham de tudo de bom e o pobre não tinha nada. E há aqueles que, por falarem um outro dialeto, uma outra glossália, né, língua, se achavam mais espirituais do que o outro. Então houve um antagonismo, uma luta, né? Então, pastor Denner e amigo de casa, a gente sabe pela Bíblia que há aquelas pessoas dentro da comunidade religiosa, não estou me referindo à igreja somente, no geral, não estou me referindo a uma denominação, mas no geral, pessoas que se consideram mais espirituais do que as outras, ou seja, Deus só fala comigo ou através de mim. Vem aqui, bota a mão na minha cabeça, bota a cabeça debaixo da minha mão, né? E então a unção se transferirá para você, a cura e etc. Você acha isso também um certo tipo de preconceito gospel? Existe, né, pastor? Eu não vou dar o nome da pessoa. Não deu o nome da pessoa, por mas favor. Quando eu fui seminarista lá no Ana Wollerman, né, lá no Mato Grosso do Sul, né? Eu fiz um período lá. E uma pessoa bem famosa no meio evangélico, né, no meio batista, inclusive, ele foi convidado para levar uma palavra, né? Porque era encontro seminaristas, né? Então eles escolhiam lá e escolheram, né? Uma vez escolheram o Luiz Sayama, não foi o Luiz Sayama que aconteceu com isso, né? E escolheram esse outro pastor, escritor de livro, acho que tem doutorado, é uma pessoa bastante importante, né? E eu ganhei uma imagem dele aquele dia, né, que depois teve que ser desconstruída, né? Mas o que acontece sobre isso que o senhor estava falando? Antes dele subir no púlpito, um camarada lá da convenção, né? Não era nem da associação, da convenção lá da região, né? Não fala qual a convenção não, pelo amor de Deus. Não vou falar, não, para não dar convenção, qualquer uma. Uma convenção lá, ele subiu, pegou o microfone. Mas vamos descobrir, nós somos batista. Não, vamos mas aí ele falou de um jeito da pessoa que eu falei, ele tá falando de um ser extraordinário.
Mas foi de um jeito... Alguém que ele não era digno nem de lavar Exatamente, mas de desatar a sandália dos pés. De um jeito que eu fiquei, meu Deus do céu, esse cara é muito mais do que eu imaginava. Quando ele subiu no púlpito, ele fez duas coisas, que para mim foi lição, e a gente discutiu isso a semana inteira. Uma, ele pegou o microfone e disse o seguinte: eu não sou nem a metade dessa pessoa que o senhor está falando, eu queria conhecer essa pessoa. E segundo, a palestra dele, eu não lembro uma palavra do que ele disse, mas eu sei que ele usou um dialeto teológico, que eu sei que ele estava dando uma lição, tanto naquele que estava falando, quanto em todos nós seminaristas. Ninguém entendeu nada. E eu sei que no outro dia, em classe, para você ver que eu estou falando que tinha razão no que eu estou dizendo, o professor, né, da aula, ele disse o seguinte: tá bom, agora vamos debater sobre o que a pessoa tal falou ontem, né, nessa reunião. Na reunião. Ah, e teve camarada que se ergueu lá com essa ideia: não, Deus falou comigo lá, eu sabia. Ninguém sabia do que o cara estava falando, inclusive o professor. Quem mais deveria saber na classe... Eu ganhei um conceito daquele homem, tipo assim, nossa, que cara arrogante e tal. Depois eu fui entender com o tempo por que ele tinha feito aquilo. Ele fez aquilo, para colocar aquele camarada no lugar, né? E todos nós achando que era um Deus que ia falar lá, porque ele só falou de teologia, mas ele se aprofundou de uma maneira tão grande que ninguém entendeu nada. E aí depois eu fui numa outra associação, eu fui numa não era convenção, foi um trabalho de uma igreja muito grande aqui em São Paulo, e eu fui, e ele estava convidado lá para falar. Eu falei: agora lascou, né? Pastor, ele pegou o microfone, o homem era de uma humildade, falou assim de uma maneira tão simples, que eu vi quem era a pessoa, eu entendi por que ele tinha feito aquilo no passado. Então, naquele momento, o camarada colocou ele praticamente, sem brincadeira nenhuma, acima de Deus, do jeito que ele foi apresentado. Por isso que ele tomou o microfone e falou: eu não sou esse cara, queria ser, né? Quer dizer, não chego nem aos pés dessa pessoa que eu estou dizendo. E encheu a gente de teologia, e na verdade ele estava lá, né? Mas você sabe que sem você falar o nome eu já sei quem é. Capaz, pastor. Eu já sei quem é, e eu acho que eu vou me arriscar a falar o nome aqui. Não fala não. Eu vou falar não, pela humildade. Tá. É legal esse papo aqui, porque a gente não combinou nada disso, né? Então a gente, e o agregando é exatamente isso. Mas eu vou falar o nome, porque eu tive uma experiência também com uma pessoa que era considerado nível de excelência na questão de teologia. Na verdade eu considerava, né? Hoje entrou outro na fila também, como o único teólogo no Brasil, né? Já falecido. Esse que você falou já faleceu. Não, tá vivo ainda? Tá vivo. Bom, então é outra pessoa. Mas eu vou falar da experiência que eu tive com o Russell Shedd. Ele conheço também, pastor. Homem de Deus. Russell Shedd era um homem de Deus. Eu tinha uma impressão de alguém assim, tipo quase um semideus, né? Quando a gente tem acesso ao material dele, aos livros, né, aos comentários dele e tudo aquilo que ele representa dentro desse contexto religioso, né? Vamos ter uma palestra de 5 dias aqui, na Bahia, isso, hein? O tempo que eu passei lá com Russell Shedd, 4 dias, desculpa. Eu sentei ao lado de Russell Shedd, tomei café numa xícara igualzinha do Russell Shedd, na mesma mesa do Russell Shedd. Eu almocei na mesma mesa que ele estava sentado, cara. E isso, para mim, era algo assim, tipo, uau, muito. Mas aí eu aprendi muito com o Russell Shedd, pelo tempo que passei ouvindo o Russell Shedd naquela palestra. Ele falou justamente sobre essa questão do avivamento da igreja, foi extraordinário, mas o que mais me marcou foi a simplicidade do cara. Você está ao lado do Russell Shedd naquela época, né? Deus já o recolheu, né? Já está com o Senhor, mas naquela época estar com o Russell Shedd, você melhora, cara. Sabe que você está do lado de alguém e você tem vontade de pelo menos dar um toquinho no braço para ver se passa a virtude, né? Mas você já fica bom ali, perto do cara. Você não precisa falar nada. Só estar ao lado do cara, você já fica bom. Sabe como é que é? E eu aprendi, o que eu mais aprendi com o Russell Shedd é que os grandes homens de Deus, seja em conhecimento, seja em tempo de vida cristã, os grandes homens de Deus são humildes. Não há arrogância nem prepotência no coração. Eu aprendi muito da teologia que Russell Shedd nos ensinou, mas o que eu aprendi mesmo é a simplicidade. Hoje eu tenho contato, você sabe disso, com também um outro grande homem de Deus,
Um beijão. Esse está vivo. Eu quero até mandar essa parte do vídeo aqui para ele, viu? Mas é com muito carinho pro meu pastor, né? Eli Fernandes. Grande homem de Deus. Verdade, pastor. E simples, humilde. Camarada que toma sopa comigo. Que toma água em copo de plástico comigo. É verdade. Camarada que toma água também em xícara, quando tem xícara. Camarada que almoça comigo na padaria. Que é isso aí, é o meu pastor Eli Fernandes. E quem é pastor Eli Fernandes? É um jurássico no que se refere à questão de tempo, longevidade de pastoreio e de conhecimento. Um grande homem de Deus, humilde. Sim. O grande homem de Deus, ele tem essa marca nele. Ele é simples. Ele trata todo mundo igual. Não é porque o outro é conhecido, de igreja, mega igreja, o que for. Ele trata na igualdade. Não importa se você é pastor de 50 mil membros ou pastor de 10 membros. O homem de Deus não faz diferença alguma. Eu cito esses dois homens para honrá-los. Então, não tem que ver preconceito mesmo. Ninguém tem um nível maior de espiritualidade, menor. A gente tem que buscar a Deus para crescer em Deus e não diminuir os outros. Eu posso conhecer a Deus para puxar os outros para conhecerem a Deus, conhecendo comigo. Mas não dizer, fique aí, ó carnal, fique aí, ó sei lá o quê, né? Fique aí, vocês que não conhecem a Deus, vocês que não sabem o grego, fica aí vocês que não conhecem o hebraico, fica aí vocês que não sabem falar o English. Sabe, não existe isso para quem ama de Deus, você tem conhecimento e você tem humildade, você sabe que tudo é graça, tudo é graça. Mais algum comentário em cima disso? Oi, pastor Denner. Não, eu lembrei disso daí, né, que eu achei muito, muito interessante, né, porque o senhor está dizendo a questão desse preconceito, né, no nosso meio, né, existe esse tipo de preconceito. Não admito isso, não. Isso não existe. Porque não tem os pastores, né, tem os baixo pastores. Clero e o alto clero. O alto clero, né, é difícil, né, mas tem, eu sou pastor, eu sei disso, né, o pastor... Não, pastor nem tanto, que o pastor também... Como assim nem tanto? Ah, quer dizer pastor, o quê, você já é PhD, não tem nada a ver, tem cara. doutorado. Mas tem muito isso, né? Não, pastor? é verdade, eu sou melhor do que você. E quando a gente encontra, que nem o senhor falou, o pastor Eli, eu tive uma aula com ele na faculdade, lá atrás, muitos anos realmente atrás. sou mais privilegiado que você. Eu tive quase 5 anos de aula com o pastor. Isso foi bênção, pastor. Eu tive uma aula lá na faculdade teológica e apareceu que era uma aula... Porque eles criaram, acho que toda quinta-feira traziam alguém, né? Uhum. E trouxeram ele uma quinta-feira e ele deu a última aula. E eu nem sabia, né, quem era o pastor, assim, pessoalmente. Eu tinha ouvido falar, porque a igreja dele é a Igreja Batista da Liberdade. E quando ele tomou a frente da aula, eu falei, meu Deus do céu, como esse homem é simples. Esse né? é o pastor Eli. E ele contou uma história lá que eu nunca esqueci na minha vida. Anos depois, pastor, mas muito tempo depois, eu tô aqui num culto de quarta-feira. Aqui na nossa igreja. Sentadão, chega um cara, cabelo grisalho, barba grisalha, com violão, tocando, dirigindo o culto de quarta-feira. Eu olhei e falei, eu conheço esse cara. Pastor, depois eu me tornar membro aqui, né? Eu falei, não é possível. Não pode ser. Era ele. Parecidíssimo, eu falei, mas parece o pastor Eli. E aí, eu lembro que tinha um membro do meu lado, eu tive que chegar nele e falar assim, quem é esse homem que tá aí na frente? Você não conhece? Eu acho que eu conheço, mas quem é? Falou, pastor Eli Fernandes. Nossa. E eu, na minha memória, rapidamente, a primeira aula que eu tive com ele, pastor, eu não lembro muita coisa que eu tive na faculdade. Não é que a gente lembra, né? Mas não esqueço a história e não esqueço a pessoa. Ele foi humilde demais. Ele e aquilo ali cativa o coração da gente. Marca, né, porque é característica de quem tem Deus no coração. E quem tem Deus no coração é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, não precisa de grandes coisas, eu quero eu vou pregar na sua igreja. Bom, então eu exijo 50 toalhas brancas, gravado o meu nome. Eu exijo 2 mesas com todo tipo de frutas, eu quero suco de cupuaçu, eu quero comer fruta-pão. Vocês conhecem fruta-pão? Não. Eu já ouvi falar, mas nunca comi. Fruta-pão é uma fruta que dá numa árvore bem grande, lá na Bahia tem bastante, e você cozinha o fruta-pão, ele tem um gosto
é muito bom. Já comeu mandioca cozida? Já. É bem diferente, mas é tão gostoso quanto. Né? Eu quero tudo isso. Não, o senhor traz quando o senhor vier de lá, o senhor traz. Eu quero suco de abil, eu quero abil é outra fruta que tem. Eu quero sapota, eu quero mangostinho, eu quero comer carambola. O cara faz exigências, né? Outros, não, eu quero lagosta, eu quero uma mesa com todos os frutos do mar, eu quero... Assim, quer dizer, tem uns caras que se acham... Jesus, ele nasceu da manjedoura, pelo que eu fiquei sabendo, era uma pessoa extremamente simples, tem uma vida simples, e disse mais, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Verdade. Não estou dizendo que, cara, de vez em quando almoçar numa churrascaria top não seja legal. Não estou dizendo isso. Você tem condições, dá para fazer uma vez ou outra. Mas não são essas coisas que movem o coração de um homem de Deus. O que move o coração de um homem de Deus é abrir a Bíblia, pregar a palavra de Deus e as pessoas entenderem o que está sendo passado. Que é o que a gente tenta fazer aqui no programa Agregando Valores. Então, gente, preconceito existe para todo lado. Né? E isso é uma raiz entranhada dentro de nós, seres humanos, que originou no pecado. E as pessoas são preconceituosas, elas têm esse tipo de dificuldade, elas são carnais, são pecadoras, todos nós somos. O que precisa é que aqueles que estão em Cristo sejam diferentes. Eu posso, pastor Denner, criticar, não concordar com o pecado de alguém, seja ele qual for, o negro, o branco, aquele que tem uma opção sexual diferente que a minha, seja homem, seja mulher. Não importa, eu posso criticar o pecado da pessoa, porque a Bíblia ela critica justamente isso, o pecado. Lembra quando trouxeram uma mulher que foi apanhada em adultério? Sim. Trouxeram essa mulher para que Jesus pudesse traçar um julgamento sobre a vida dela. Né? Trouxeram a mulher, expuseram a mulher a um momento, né? No meio de tantos homens. E Jesus fala para todos aqueles homens, aqueles que não têm pecado, a ideia ali é aqueles que não têm esse pecado que ela cometeu aqui, a ideia no texto é essa, né? No texto original, aquele que não, em outras palavras, aquele que não cometeu adultério, assim como ela cometeu, atira a primeira pedra. Todos desceram as suas pedras, e Jesus pergunta para ela, mulher, cadê os seus acusadores? Não há quem te condene? E ela diz, não há. E Jesus fala uma coisa que é uma lição extraordinária para todos nós no que se refere à questão do preconceito, que é, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Jesus olha para o pecador com olhar de misericórdia, mas condena o pecado no pecador. O problema de Jesus é a questão do pecado na pessoa e não a pessoa. Todos nós que cometemos pecado, eu, você, qualquer um aqui, qualquer um de casa, Jesus não vai condenar a nós, né? No sentido de sermos nós mesmos, né? Mas vai condenar o pecado em nós. E é esse pecado que ele trata, que ele limpa, mediante a questão do perdão. Então a gente está livre para servir a Deus com alegria. Então por que eu vou condenar pessoas? Nunca. Eu quero, mais uma vez, aqui, pastor Denner, eu quero abraçar todo mundo. Quero trazer para perto uma frase que está latente, né, no meu coração, você sabe disso, que é falar para todo mundo, venha como você está. Ah, mas eu estou muito sujo porque eu estou envolvido. Venha para cá, cara, vem aqui. Vamos conversar, vem para a mesa, vamos sentar, tomar um café, né, num copo de plástico, tomar café numa xícara junto, vamos comer um pedaço de bolo, vamos conversar e vamos ajudar você, né, a vencer qualquer tipo de pecado, mas venha do jeito que você estiver. Ok, pastor Denner? Ok, pastor. Mais algum assunto aí que apareceu? Você tem algo a falar sobre essa questão? Já... Acho que eu fico muito indignado, né, com toda essa situação, porque o que talvez as pessoas não conseguem enxergar, né, e é difícil você tentar colocar isso na cabeça das pessoas, né, é que ela entenda que a gente só está separando, a gente não está unindo, a gente não está, vamos até parafraseando aqui o nome do nosso programa, a gente não está agregando, nós estamos separando cada vez mais as pessoas.
E a ideia, você observa no mundo como é que está a situação hoje, né? A gente tem separação por causa de religiões. Não estou dizendo que o mundo do John Lennon, né? Aquele música Imagine dele, né? Que não tem isso, não tem religião, não é isso. Uma utopia total, uma utopia, né? Não é a utopia do John Lennon, mas estou dizendo uma verdade que a gente tem... nos últimos dias, né, a gente tem experimentado, né? Que essa separação, uma guerra que não termina, né? Que a gente às vezes não tá enxergando quem está por trás disso tudo, né? E muita gente assimilando isso para a própria vida e tomando partido disso, né? E criando o quê? Criando cada vez mais ódio entre as pessoas. Sim. É o que mais cresce hoje. As pessoas estão se odiando. E estão se matando por causa desse ódio, né? As pessoas estão se matando por causa desse ódio. Jesus mesmo disse que quando ele vier voltar à Terra, né? Será que ele vai encontrar amor? As pessoas estão se distanciando de Deus e isso tem sido uma característica muito comum do ser humano. Primeiro, obviamente, pela raiz pecaminosa que todos nós temos. Esse vírus que entrou em nós nos faz ser pessoas seletivas. A gente vai separando as pessoas, né, por raça, cor, enfim. A gente vai separando as pessoas por aquilo que elas acreditam, por opções, e a gente vai separando. E a gente muda, a gente inverte as coisas. A gente que, por exemplo, que temos Deus, que caminhamos com Deus, que conhecemos a palavra de Deus, a gente não pode nos separar das pessoas, mas a gente pode ajudá-las a entender o seu pecado e a vencer cada um dos seus pecados para que ela possa de alguma forma agradar a Deus. Esse é um assunto, pastor Denner. Racismo, preconceito, né? Racismo e preconceito são duas coisas que a gente precisa falar muito dentro das nossas igrejas nos tempos atuais. Então, o que a gente poderia dizer? A igreja precisa falar sobre isso e a gente espera que tenha dado a você uma contribuição em todos esses assuntos. Como igreja, como diz 1 Coríntios capítulo 11, 17, nós devemos nos ajuntar para melhor e não para pior. Então, se você é cristão, faça parte, some com outras pessoas que se juntam para melhor e não para pior. Você não pode viver, eu diria, criticando pessoas. Você pode tecer uma crítica e discordar do pecado de pessoas, mas atraindo pessoas, porque você agora é uma pessoa de Deus, servo do Senhor. Para você que ainda não está servindo a Jesus, não faz parte de uma comunidade e você se sente marginalizado, se sente aí rejeitado, venha como está. A igreja, ela quer te acolher, ela quer te abraçar e quer mostrar para você um caminho excelentemente, né? Um caminho excelente, um caminho muito melhor, um caminho que vai te fazer mais feliz e uma pessoa melhor. É por isso que a igreja fala sobre essas questões. Pastor Denner, suas considerações finais. Vamos embora, né? Vamos embora. Eu quero convidar você, né, a se inscrever no nosso canal. Eu acho que não vai aparecer espelhado. Eu pedi pro Wagner. Aparece espelhado, Wagner, lá? Não, né? Então é o seguinte, ó. Você entra lá no YouTube, escreva lá, Meta Movement. Tá bom? Tem que aparecer esse símbolo lá. Tem um outro lá, mas que não tem nada a ver com a gente, tá? Apareceu? Se inscreve no canal, tá? E ativa lá o sininho para você receber sempre os nossos vídeos. E também no nosso Instagram, né, pastor? No nosso Instagram, né? Eu quero convidar vocês a participarem aí, a se envolverem com o nosso Instagram. Tem bastante coisa legal lá. Tem bastante. Tem uns micos também que tem a gente umas coisas divertidas lá, viu? A gente tá pagando os micos lá no Instagram que o pessoal da produção tá colocando lá, né? E eles não pedem autorização, não. Quando a gente vê, já tá já lá. Colocou, né? Já colocou, né? Segue lá a gente também no Instagram. Tem coisas, novidades, bastidores. Tem sempre uma pergunta para você também responder. Nos segue lá naquele... Deixa eu só falar aqui mais uma coisinha rápida aí. Mas o comercial a gente já tá terminando. Olha, antes de acabar esse vídeo, desligar aí o celular, o computador, dá um curtir lá pra gente, né, pastor? Não, isso é fundamental. Faz um comentário também, né? Porque isso ajuda a promover o vídeo, né? Promover o vídeo, ajuda no canal. Então, mas não esqueça de dar o seu like ou seu dislike. Faça um comentário. Fala, pô, esses caras são horríveis. Ou então fala, pô, esses caras são bacanas, vou seguir eles. Pô, elogia também, né, pô? Elogia, só crítica não. Tá bom, gente?
Mas que Deus abençoe sua vida grandemente. A igreja precisa falar sobre esses negócios aí. Amém, amém. E até breve. Amém.